Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Irei falar sobre o livro O Diário de Anne Frank, um livro clássico que, como o título sugere, conta o dia a dia de uma menina chamada Anne Frank. E eis a questão, quem foi Anne Frank? Anne Frank foi uma menina judia que viveu no século passado, mais precisamente nasceu em 1929, foi vivendo sua vida ali e, como nós sabemos, pela história da humanidade e o século passado, o século XX, a partir de 1939, ou seja, quando Anne tinha aproximadamente 9, 10 anos, começou a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha e os nazistas eles começaram a anexar territórios e tinham ali um plano ariano de fazer uma nação superior. E para fazer uma nação superior eles precisavam eliminar pessoas inferiores. E por isso eles passaram a perseguir alguns grupos de pessoas. Passaram a perseguir ciganos, passaram a perseguir pessoas com algumas deficiências, passaram a perseguir várias pessoas e principalmente os judeus, que era um grupo muito próspero ali na época. E os arianos perseguiam esse grupo de judeus e levavam esses judeus a campos de concentração. Logo, Anne Frank estava morando na Holanda, que foi anexada pela Alemanha. Teoricamente, Anne e sua família seriam mandados a um campo de concentração. E para que isso não acontecesse, eles se refugiaram, eles se esconderam em algo que eles batizaram de anexo secreto, que basicamente era um sótão superior de uma casa onde embaixo havia uma fábrica. Então, um dos donos dessa fábrica, na verdade, os donos dessa fábrica, aceitaram que pessoas judias fossem morar ali e eles esconderam essas pessoas, porque ali dificilmente eles seriam encontrados. Dava para disfarçar melhor, porque tinha um comércio ali, não haveria uma invasão constante da polícia, por exemplo, para verificar, para fazer inspeção, a não ser que houvesse denúncias. Então, basicamente era o seguinte: olha, eu vou refugiar vocês, vocês podem se esconder aqui no sótão da minha fábrica, no entanto, eu preciso que vocês colaborem. Então, façam silêncio, apaguem, nem acendam a luz, se acender, apaguem em determinado horário, não fiquem na janela durante o dia, fechem as cortinas. Então, tinha todo um mecanismo para que as pessoas elas pudessem ser ocultadas e não serem descobertas, porque isso acarretaria numa punição para os próprios judeus e também para quem estava escondendo eles, porque era um crime também esconder os judeus, proteger os judeus. Então, essas pessoas que acolheram a família Frank, a família Van Damme e o Sr. Dussel, que eram as pessoas que estavam ali naquele anexo secreto, essas pessoas elas também foram heróis e heroínas, porque tinha mulher ali também. Então, muito bacana. Esse ponto é importante ressaltar. E a Anne Frank, ela, durante o diário dela, ela fala sobre isso. Ela fala sobre o risco que essas pessoas correm também em estar protegendo os judeus, certo? Então, basicamente, esse é o contexto da Anne Frank. É durante a Segunda Guerra Mundial ali, que começa em 39 até 45, e Anne ganha o seu diário em branco, claro, para que ela escrevesse, no dia 14 de 6 de 1942, quando ela completou 13 anos de idade. Ela ganhou ali, ela ainda estava em liberdade, né? Ela ainda tinha um convívio ali com os amigos dela, ela ia à escola, ela ia para uma escola específica, não era uma escola geral, os judeus já estavam sendo separados, já havia judeus que estavam sim sendo capturados, mas ela ainda tinha uma vida, não vou dizer normal, mas era uma vida mais aceitável ainda. Uma vida sociável, pelo menos. Ela conseguia socializar com algumas pessoas, certo? Pois bem, e ela vivendo a vida dela ali. No entanto, ela narra um momento em que eles são obrigados a ir para esse anexo. Isso basicamente ocorreu porque a sua irmã, a família Frank, é importante pontuar isso, era composta pelo Otto Frank, que era o pai, pela Edith Frank, que era a mãe, pela Margaret, que era a irmã mais velha, e por Anne, que era a caçula, certo? Composto por essas 4 pessoas. E em determinado momento chega uma intimação para Margaret, para que ela se apresentasse ao governo. Só que isso basicamente era uma intimação para que ela fosse para o campo de concentração. E a família Frank já sabia disso. Então foi ali a deixa para que eles realmente falassem: vamos pegar nossas malas com as coisas principais, vamos para esse anexo. E eles foram.
os 4, para que a Margaret não fosse convocada, e posteriormente os outros membros seriam convocados também. E aí eles vão para o Nexo Secreto, começam a viver a vida deles ali isolados, privados de basicamente tudo, recebendo comida bem fracionada que vinha dos proprietários da fábrica ali, que levavam a eles as comidas, com muita dificuldade também, porque eles não podiam ficar subindo para lá durante o dia com frequência, né, porque causaria uma desconfiança dos funcionários. Mas beleza, vão passando os dias, e a Anne, durante o livro, ela vai narrar várias coisas muito interessantes. E é isso que torna essa história única, torna essa história especial. É uma história de uma menina inocente, no entanto muito forte e com muita personalidade, uma pessoa ambiciosa. Anne tinha vários sonhos. E isso é algo que eu já havia lido esse livro antes há muito tempo e eu não me recordava desse aspecto. Mas algo que deixa a história muito maravilhosa é quando você vê Anne em alguns momentos do livro dizendo que o sonho dela era ser escritora. O sonho dela era publicar um livro que rodasse o mundo. E de uma certa forma ela conseguiu. Ela não sabia que ela estava fazendo isso ao escrever para Kit, que era o nome do seu diário. No entanto, ela estava fazendo isso. E infelizmente a Anne, ela não está viva nos nossos dias. Ela veio a falecer durante a Segunda Guerra Mundial. Fruto desta perseguição, ela foi pega e capturada em determinado momento. Ela e sua família. O único que sobreviveu foi seu pai, o Otto Frank. E ele que autorizou a publicação do diário, fazendo pequenas censuras, né? Então teve algumas coisinhas que foram tiradas daqui. Mas o principal está aqui, de fato. E é muito bacana, porque ela não conseguiu crescer para publicar o livro diretamente, ela mesma lá assinar e tudo mais. No entanto, ela conseguiu realizar o seu sonho. É um aspecto que torna essa história, que é uma história cruel, mas torna um pouco mais... tem aquele aspecto legal, né, de ver que pelo menos o sonho dela, o principal desejo, ela cumpriu. Mas vamos lá, a Anne era uma pessoa muito ambiciosa. Ela falava que ela não queria ser uma mulher convencional, ela queria ser uma mulher que tivesse o empoderamento. E nós estamos falando na metade do século XX. Isso era muito revolucionário para a época, mas mesmo assim ela tinha esse desejo com seus 13, 14 anos de idade, 15, que é o momento que ela para de escrever, com 15 anos. Ela escreve esse diário durante 2 anos e alguns meses. E aqui nós vemos conflitos dela com a família Van Damme, que também estava ali naquele anexo. Conflitos por vários motivos. E a família Van Damme achava a Anne Frank um pouco mal educada, justamente por ela ter essa personalidade muito forte. Mas ela mantinha sua personalidade, ela mantinha o seu caráter. Ela mantinha-se uma menina muito curiosa, uma menina muito inteligente, muito estudiosa. E é muito bacana todo o enredo e a forma como Anne, sem se referir a si própria com frequência, como ela consegue mostrar completamente como era o caráter dela e a personalidade dela. Isso torna essa história única e muito especial. Então, pessoal, esse livro, para mim, foi uma releitura. Basicamente, como eu disse de uma forma resumida, o livro é isso. É o diário de Anne Frank, ela contando suas emoções, ela contando como é ali estar presa naquele local. Tem momentos ali que eu achei, essa parte quando eu li eu achei espetacular, que é o momento onde ela para e fala: poxa, eu deveria agradecer muito, mas na verdade às vezes eu me sinto até indigna, porque as pessoas iguais a mim, outros judeus, eles agora estão sendo perseguidos ou já estão em campos de concentração. Eu estou aqui salva, eu estou aqui em condição privilegiada, enquanto eles estão lá fora, sofrendo, apanhando, sendo perseguidos, sendo privados de N coisas. E a Anne nem tinha noção completa do que de fato estava acontecendo ali, que era muito pior do que ela poderia imaginar. Mas ela já tinha esse conhecimento de falar: pô, eu sou uma privilegiada. E ela estava privada. Então é um aspecto muito interessante também. Outro momento muito bacana é o momento em que a Anne para ali e fala: poxa, quanto dinheiro está sendo convertido para essa guerra? Imagine todo esse dinheiro sendo convertido para a educação. É uma criança de 14, 15 anos escrevendo isso há 60, 70 anos atrás. Então, é algo muito revolucionário e é algo muito bacana. Então, foi uma releitura muito gostosa. Recomendo que vocês leiam esse livro.
É um livro muito conhecido. Eu acredito que a maioria dos que estão vendo esse vídeo talvez já até ou já ouviram falar ou já leram até mesmo. E eu deixo aqui minhas recomendações. Um livro muito bacana, uma linguagem muito tranquila, afinal de contas é um adolescente falando sobre a vida. E ao mesmo tempo, se você conseguir compreender o contexto ali, a história se torna muito mais impactante ainda. Não é uma história tão pesada no sentido de ela contar muitas coisas cruéis, não tem muito disso. É uma história mais inocente assim, mas na inocência dela ela consegue mostrar muita coisa, certo? Então é isso. Essa é a resenha de hoje, o Diário de Anne Frank. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, curtam, comentem alguma coisa aí, me dê até sugestões de melhoria talvez aqui no conteúdo exposto durante os vídeos. E é isso, um forte abraço, muito obrigado pela atenção de todos.